A paz do Senhor, crianças! Estamos iniciando mais um culto infantil online. Isso mesmo, e hoje eu estou muito feliz porque estou mais uma vez aqui para matar um pouquinho da saudade. Eu sei que não é igual estar na igreja, mas que bom que a gente pode estar juntos mesmo distantes, né? E para iniciar o nosso culto, o que é que a gente precisa fazer? Será que eu ouvi alguém falando aí? Isso mesmo, precisamos fazer uma oração. Então vamos orar? Eu sei que deve estar a família toda reunida. Se não estiver, chama aí a mamãe e o papai, quem mora com você. Vamos nos reunir nesse momento para a gente fazer uma oração, tá certo? Vamos lá. Papai do céu, eu te agradeço por este momento tão maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada criança que neste momento está ouvindo a tua palavra, está nesse momento reunido para ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais de ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus, amém! E hoje tem participação especial no culto infantil. E vocês já imaginam quem sejam, não é verdade? Claro que são as bonecas, né? Que elas também estavam morrendo de saudade de vocês e elas não poderiam ficar de fora desse momento tão especial. Então hoje nós temos duas bonecas. A primeira boneca é a Laura e a segunda a Isabelle. Todo mundo, né? Vamos afastando aí as coisinhas e vamos cantar com elas? Vamos lá? Vamos agora para a hora de louvar! Louvar comigo? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, eu não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchau, crianças. Beijo no coração e se cuidem, viu? Tchau. Paz do Senhor, crianças. Hoje vamos cantar uma música de Aline Barros que vocês já nos ouviram cantar na EBF do ano passado. Quem lembra? É Tintim por Tintim. Eu quero que vocês me acompanhem os gestos que eu fizer, tá certo? É assim, ó. Tintim por tintim, Deus quem fez você assim. Tintim por tintim,
cada pedacinho. Bota a mão no pé, se sabe onde é. Bota a mão no nariz, se sabe o que diz. Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo. Quero ver você beijar o cotovelo. Cada pedacinho de você, Deus caprichou quando foi fazer. Cada pedacinho de você, coloque a mão quando me ouvir dizer. Bota a mão no umbigo, se sabe o que eu digo. Bota a mão no queixo e faz o remeleixo. Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo. Quero ver você beijar o cotovelo. Tintim por tintim, Deus quem fez você assim. Tintim por tintim, cada pedacinho. É isso aí, crianças, vocês me acompanharam? Quero saber, comentem aí. Tchau, um beijo no coração de vocês. Por tintim, Deus que fez você assim. Tintim por tintim, cada pedacinho. Eu amei essa música. Eu creio que vocês também amaram, né? Saber que o Senhor nos fez cada pedacinho seu. Foi o Senhor que fez. Que bênção, que maravilha. Obrigada, Isabel. Um beijo, muita saudade. Recebo meu abraço virtual. E outra música foi Sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, no meu coração que eu sou teu. Eu amei as duas. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Laura. Um beijo, recebe um abraço virtual. Muito bom, a gente já louvou, foi maravilha. Deus já falou com a gente pelo louvor, gente. A gente, além de a gente se alegrar, como é bom saber, né, que Deus cuida de nós, que Deus está perto de nós. E hoje, nossa história, nós vamos falar sobre um sentimento, sobre alguns sentimentos. Vocês repararam aqui no meu semáforo de sentimentos, né? Dos sentimentos, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? E agora chegou uma das horas mais importantes do culto, que é a hora da história. Agora, pra gente começar a história, eu preciso da participação de vocês, para que a história possa começar. Então a gente vai fazer assim, ó. Quando eu falar história, 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 aí vocês vão falar agora, agora, agora. Quando eu falar agora, 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 vocês história, história, história. E aí quando eu for falando rápido, vocês vão falando rápido e aí daqui a pouco vai sair a história, tá bom? Vamos lá? História, história, história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, agora, agora. História, história, história. É isso mesmo. Vamos contar uma história que está nesse livro maravilhoso, a nossa Bíblia Sagrada, que tem várias histórias lindas e verdadeiras. Vamos para mais uma história. A nossa história de hoje é desse rapazinho aqui. Tem o nosso personagem principal, é esse rapaz aí. O nome dele é Elias. A nossa história de hoje se passa lá no livro da 1 Reis, capítulo 19, a partir do capítulo 19. E nós vamos contar um pouquinho da história, o que estava acontecendo com esse personagem. Elias era um profeta, mas parece que ele não está tão feliz. Parece que ele está triste. Vamos descobrir o que foi que aconteceu com ele? Então, a nossa história conta a história de Elias, um profeta que estava muito triste. Nossa, era tanta tristeza, gente, que aquilo estava enorme. Estava enorme. Estava muito
muito grande, ele estava com uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Elias já tinha passado por muita coisa. A Bíblia conta que nos versículos anteriores conta algumas situações que Elias passou que foi bem difícil. Elias já tinha enfrentado os profetas de Baal, que não foi fácil, uma situação bem difícil, bem desafiadora, mas ele clamou a Deus e Deus respondeu. Mas mesmo assim, né, tem situações que mesmo Deus nos dando vitória, a gente passando, a gente vencendo, existem coisas que ficam, que as consequências ficam em nós, né? E Elias estava muito triste, A Bíblia conta lá no capítulo 19, depois do que aconteceu entre eles e os profetas de Baal, que é outra história, que aí você pode pedir para a mãe e o papai dar uma lida lá nos versículos anteriores para você entender melhor. Elias tinha passado por muita coisa, existia um povo que sempre estava perseguindo Elias, porque ele era um profeta muito usado por Deus, uma pessoa assim que Deus usava poderosamente. Ele tinha uma fé grandiosa. Mas, depois daquela situação com os profetas de Baal, aqueles profetas, no caso os outros profetas, né, os profetas de Baal, morreram, perderam aquela batalha e morreram. Quando Acabe contou para sua esposa, Acabe era o rei daquela época, era um rei muito ruim, sem sabedoria nenhuma. E a mulher era pior ainda, né? Sempre dava conselhos péssimos e ele ouvia, né? E quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que tinha matado todos os profetas à espada, Jezabel não ficou boa não, viu? Ficou muito brava, muito nervosa. E ela disse assim, no versículo 2, lá no capítulo 19, ela disse assim: faça-me aos deuses como lhe aprouver, se amanhã, a essa hora, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Esse foi o recado que ela mandou para Elias, esse rapaz aqui. Quando Elias recebeu aquele recado, gente, ele já estava cansado, né? A gente passa tanta luta, passa batalha, passa provas, nossa, ele já tinha passado por aquilo com os profetas de Baal. Eu creio que ele estava muito cansado. Quando ele ouviu aquele recado que Jezabel mandou, que iria matá-lo, nossa, não pensou duas vezes, fugiu. Elias fugiu? Fugiu muito triste, gente. Ele estava tão triste, ficou tão acabado com aquela notícia. Parece que foi o pingo, assim, a gota d'água que faltava no copo para encher. Quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou muito triste. Muito triste. E aí a tristeza invadiu o coração de Elias. Olha só. E tomou conta dele. Ficou dentro do coração de Elias. E Elias ficou muito triste. Ele levantou-se e disse: vou ter que salvar minha vida. Vou sair daqui. E saiu, foi embora. E ali ele foi para o deserto. Ele foi embora porque ele estava muito triste. Muitas coisas já tinham acontecido, como eu falei. Então eram muitas situações que estavam deixando Elias assim, sei lá, eu acho que naquele momento ele ficou tão triste que parece até que ele esqueceu, né? O Deus que ele servia, o Deus tão poderoso que ele servia. Sabe o que é, crianças? Por quê? Existem momentos em nossas vidas que a gente às vezes fica tão triste que a gente acaba esquecendo do que Deus fez por nós, de quanto Ele é poderoso para nos guardar, para nos curar, para nos livrar de todo o mal. Existem momentos que a tristeza é tão grande, toma conta do nosso coração, parece que a gente fica cego, né? A gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas uma das coisas que a gente precisa entender hoje é que a tristeza é um sentimento que ela tem que entrar no nosso coração, mas ela precisa sair. Todos nós passaremos ou passamos, ou estamos passando por algum momento triste, né? Mas a gente precisa entender que a tristeza é como passar por um túnel, né? Quando a gente passa por um túnel, vocês já passaram por algum túnel na vida? Mas você sabe o que é o túnel, né? Tem aquele, um túnel de um trem, por exemplo, né? O trem entra no túnel, mas ele sai, né? Então, passar pela tristeza é como se estivesse passando por um túnel. Tem o início
o meio e o fim. Nós precisamos entender isso hoje, que a tristeza ela pode entrar no nosso coração, mas ela precisa sair. E Elias ali estava com muita tristeza no seu coração e foi para longe dali, né, quando ele soube a notícia. Por quê? Porque ele estava se sentindo um fracassado. Então, ele já estava se sentindo um fracassado, porque ele pensou, eu acho que ele pensou assim, nossa, eu já venci o desafio dos profetas de Baal. Os profetas de Baal desafiaram o Deus de Elias, que é o nosso Deus. E Deus respondeu a oração de Elias, mas naquele momento, depois de tudo aquilo, Jezabel, desaforada, né, mandou um recado dizendo que iria matá-lo. Naquele momento de tanta tristeza, ele estava sentindo muitas coisas, se sentiu muito, muito fracassado. E o fracasso tomou conta do coração de Elias também. E aí, no versículo 9 diz que ele foi para o deserto, ele andou um dia e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte, crianças. Vejam, ele estava com tanta tristeza no coração dele, era tanto sentimento ruim dentro do coração dele, que ele pediu para morrer. Porque, olha, a Bíblia diz assim, e pediu para dizer, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pensou, eu quero morrer, eu tô tão triste, quero morrer. Que ele dormiu de tanta tristeza, eu acho que sem comer nada, fraco, cansado. E ele foi para longe, mas Deus estava cuidando de Elias. Mas sabe aquele momento que você tá tão triste, que você não percebe o cuidado de Deus? Eu acho que era isso, esse momento que Elias estava vivendo. Mesmo Deus cuidando de Elias, olha, a Bíblia nos diz que ele deitou, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Deus providenciou comida para Elias. E disse assim, olhou e viu que tinha lá o que ele comer e o que ele beber. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. E aí o Senhor falou para Elias, levanta. Veio o anjo do Senhor e disse, levanta, come, porque o caminho te será longo. Ele comeu, olha só o cuidado de Deus, mas mesmo assim, Elias ainda estava muito triste. Ele levantou e andou, e foi andando. E nesse momento, cada vez mais aquela angústia crescendo no coração de Elias, e Elias estava se sentindo só, muito só. Vocês já perceberam que quando a gente fica triste, um sentimento de solidão invade o nosso coração? Mesmo às vezes que a gente tem alguém do nosso lado, Elias não era o caso de Elias, que ele estava sozinho, literalmente, mas às vezes a gente tem algumas pessoas do nosso lado, mas mesmo assim nós nos sentimos tristes. E lá no versículo 10, a Bíblia nos diz que ele diz, eu tenho sido tão zeloso. Deus falou com ele, né? Indagou a ele porque ele estava ali. Ele foi parar numa caverna, sozinho. Imagine, gente, sozinho numa caverna. O tamanho da tristeza de Elias. E Deus indagou ele porque ele estava ali. Ele colocou os motivos. Eu tenho sido tão zeloso e tal. E de repente, estou só, Deus, estou sozinho. E procuram até tirar minha vida. E o sentimento de solidão também invadiu a vida de Elias. Nossa, quanto sentimento ruim estava dentro do coração de Elias. Elias estava muito angustiado, muito triste. Aquele sentimento estava tomando conta dele, a ponto dele não querer viver. E isso a gente tem que ter cuidado, vocês sabiam? Quando a tristeza é muito grande, invade o nosso coração, e a ponto da gente não querer mais viver, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa de ajuda. No caso de Elias, ele correu, foi para algum lugar, ficou sozinho, e Deus foi lá tratar com ele, falar com ele, perguntar porque ele estava na caverna. E ele estava sozinho, né? Se sentindo sozinho. A Bíblia diz no versículo 10 que ele estava sozinho. Depois, Deus continua falando com ele. Ele diz que estava sozinho.
Mas uma das coisas que também que a gente percebe que Elias estava era cansado. Elias estava cansado dessa angústia. No relato, na fala dele, ele diz: olha, eu tenho sido tão zeloso, tenho feito o que te agrada, olha o que estão fazendo comigo, estão querendo me matar. Além de estar sozinho, eles estão querendo me matar. Mas se você parar para pensar, quem foi para a caverna sozinho? Foi Elias. Então Elias procurou se isolar, e não foi um bom passo que Elias deu, né? Se isolar não é a solução. A gente precisa, quando a gente está muito triste, a gente precisa pedir ajuda, né? Pedir ajuda a alguém. Então, quando a tristeza invade o nosso coração, nós precisamos falar com alguém sobre isso. Se ela está muito, né, muito forte, se você tem um papai, tem a mamãe, tem a pessoa que mora com você, tem a avó, tem a tia, uma pessoa de sua confiança, que você pode dizer o que está passando no seu coração, né? E Elias estava muito cansado, toda aquela situação, tudo aquilo que ele estava cheio, o coração dele estava tão cheio de tanto sentimento, que ele estava muito cansado também. E o cansaço invadiu o coração de Elias. E nós vimos tantos sentimentos, né, que estavam no coração de Elias. Isso é um problema, né? Elias estava ali, mas o Senhor é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso, que visitou Elias. Em nenhum momento Elias estava sozinho, em nenhum momento. Mas ele se sentia sozinho, pelo tamanho da tristeza dele. Mas olha só, crianças, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos tristes, nós temos que fazer como está escrito lá em Salmos. Vamos ver o que está escrito em Salmo. Se você puder abrir a Bíblia, Salmos 4. Então, abra uma Bíblia aí, né? Está escrito, ó: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando a gente fica angustiado, quando a gente fica muito triste, nós precisamos falar com Deus, chorar. Na nossa oração a gente chora, a gente se derrama aos pés dele, né? Pede para que ele tire, arranque toda aquela tristeza. Aqui no Salmo, nós percebemos que o salmista também estava muito preocupado, estava muito angustiado, mas na angústia o Senhor estava aliviando, ele estava orando, o Senhor estava respondendo e o coração dele estava ficando aliviado. E foi o que aconteceu com Elias. Depois que Deus falou com Elias e perguntou a Elias por que ele estava ali na caverna, ele deu algumas instruções a Elias, disse: olha, Elias, eu ainda tenho muita coisa para fazer com você, você tem algumas coisas para fazer para mim. E olha só, Elias, ainda tem 7.000 profetas além de você. Você não está sozinho, tem muita gente aí ainda para trabalhar junto com você. E naquele momento eu creio que aquela palavra de Deus, aquela instrução de Deus dizendo dos planos que tinha futuros para Elias, fez com que o coração dele fosse aliviando. E o coração dele começou a ficar aliviado. E aquelas coisas, aqueles sentimentos ruins que estavam dentro do coração de Elias foram saindo. E outro sentimento tomou conta de Elias: a alegria. Porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Assim como diz o pastor Isaías, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria de Deus entrou no coração de Elias. E Elias ficou feliz, ficou forte, corajoso. E saiu daquela caverna e partiu dali Elias. Eu creio que aliviado, porque ele percebeu o cuidado de Deus. E nós percebemos na história que em nenhum momento o Senhor deixou Elias sozinho. Elias se sentiu só, Elias se sentiu fracassado, Elias se sentiu angustiado, né? Mas Elias se sentiu cansado, mas Deus mandou um anjo para alimentar Elias. Acordou ele, cuidou dele, ele foi parar numa caverna. Deus ali passou várias vezes perguntando: o que tu tá fazendo aqui, Elias?
e ele naquela angústia. Mas nós percebemos que a tristeza começou, teve um meio, né? Um momento que ele estava muito angustiado, mas teve um momento da intervenção de Deus, quando Deus começou a intervir no coração de Elias. E aí, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, que a tristeza ela precisa passar. Vocês viram que em alguns momentos Elias estava muito, muito angustiado e não queria nem mais viver. E isso é muito forte, gente. E a gente não pode deixar que a tristeza ela tome essa dimensão toda a ponto de a gente não querer viver mais. Então, olha só, nós precisamos confiar em Deus, precisamos deixar que a alegria de Deus entre no nosso coração, mas nós precisamos dizer a Deus: Senhor, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Tira essa angústia de mim. E aí, além disso, se a tristeza persistir, procurar ajuda, né? Procurar alguém para conversar, alguém para te ajudar. Não fica isolado, sozinho, não, né? Eu sei que no caso de Elias foi um caso diferente. O Senhor agiu diretamente na vida de Elias e tratou aquela angústia, tratou aquela tristeza e arrancou do coração de Elias. E depois Elias fez várias coisas ainda para o Senhor. Que bom, né? Que Deus sempre tem cuidado de nós. Então, nós precisamos lembrar, a alegria do Senhor Jesus, Ele é a nossa força. E quando Jesus está ao nosso lado, assim, ó, vamos encaixar aqui. Quando Jesus está ao nosso lado, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, nós ficamos satisfeitos. E essa foi a história de hoje, um dos momentos difíceis da vida de Elias, mas que Deus fez questão de deixar aqui na Bíblia, para que você soubesse que assim como Elias, você também pode ter momentos difíceis, você pode ter momentos tristes, mas você não pode ficar nesse momento, você precisa passar. E agora, vamos colocar essa história bíblica que nós aprendemos hoje de Elias na prática. Nós temos aqui o nosso semáforo de sentimentos. Então, dos sentimentos. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai escolher a sua mãe, o seu pai, com quem você estiver junto nesse momento, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você confia. E você vai, nesse momento, nós vamos parar. Você vai parar e pensar o que aprendeu com essa história. O que é que você se identifica? Você se identificou com essa história? Se identificou com o personagem? Você já passou alguma situação assim? Vamos pensar? Vamos parar e vamos pensar agora nesse momento? Chegou o momento de parar e pensar. Vamos pensar? Já se sentiu muito triste? Será que você já passou alguma situação assim que deu aquela tristeza que o coração doía? Sim, aquela coisa, aquela angústia tomando conta de você? Será? Já se sentiu fracassado em algum momento? Vamos pensar. Será que já teve muito triste? Será que essa época agora, essa época que a gente está vivendo de pandemia, de todo mundo em isolamento, talvez longe das pessoas que você ama, longe dos seus amigos, longe dos seus avós, você está triste nesse momento? Vamos pensar. Todo mundo já pensou? Agora nós vamos para o amarelo. O amarelo quer dizer alerta, né? O vermelho é pare, né? No semáforo o vermelho é parar. Quando o semáforo mostra o vermelho é para parar. Mas o amarelo é para ficar alerta. Agora chegou o momento de ficar alerta. E aí? Você percebeu que está sentindo algum desses sentimentos? Alguma angústia dentro do seu coração, alguma coisa que está tomando conta dos seus pensamentos? Esse é o sinal de alerta. É a hora de contar alguém. Você precisa falar. Falar alivia, falar traz conforto para o nosso coração. A gente precisa falar o que está acontecendo com a gente. Se a gente está passando bullying, né, com alguém, se alguém já fez bullying na escola, se você está com muita saudade dos seus avós, com muita saudade de alguém, e você não está conseguindo lidar com isso sozinho, você precisa falar. É um momento de alerta, você precisa falar.
E aí você precisa contar. Vamos aproveitar esse momento que você tá aí com essa pessoa tão especial do seu lado, essa pessoa de confiança, e vamos conversar sobre alguma coisa que você já ficou triste, algum momento que você passou, pode ser não ter sido agora, mas algum momento que você passou lá atrás e aí machucou o seu coração e você ainda fica com essas lembranças e sempre dói no seu coração. Vamos falar com essa pessoa? Então, você, papai e mamãe, vamos fazer essa atividade com o filho, né, com os seus filhos, e vamos instigar eles a saber se eles já passaram por alguma situação assim, em que vocês podem ajudar. É importante que vocês conversem com seus filhos e percebam que a gente está vivendo um momento tão difícil que a gente precisa saber como é que está a nossa criança, como é que ela está em casa, apesar dela estar em casa, mas às vezes assim, você sente que a criança está diferente, sente que ela quer ficar muito isolada, então a gente precisa conversar sobre isso. Então papai e mamãe, fica ligado aí, viu? Vamos fazer essa atividade. Pronto, passamos do alerta, conversamos, falamos o que sentimos e agora chegou a hora de seguir. Como a gente vai seguir? Nós vamos nos juntar com o nosso pai, com a nossa mãe, com a pessoa que está do seu lado, e nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para que Ele venha trazer alívio para o seu coração, alívio para a sua alma. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero fazer uma oração junto com você, nessa atividade prática que você vai fazer aí na sua casa, com a pessoa que você estiver assistindo esse culto. Nós vamos fazer juntos, vamos fazer uma oração, colocando nas mãos de Deus tudo aquilo que tem entristecido, e para que o Senhor arranque de vez essa tristeza, para que você possa seguir. Claro que a gente não vai estar feliz todos os dias, né? Mas nós devemos lembrar que a alegria do Senhor é que nos faz viver, que nos faz seguir, que nos faz seguir adiante. Podemos ter momentos tristes, podemos ter fases tristes, mas que elas não vão durar a vida inteira. A tristeza, ela não pode ficar, como eu já falei, ela não pode ficar no seu coração para sempre. Vamos orar? Papai do céu, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse momento, por esse culto maravilhoso. Neste momento, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos esses pedidos de oração, essas coisas que essas crianças têm demonstrado aos seus pais, as angústias que elas têm enfrentado. Quem sabe também o papai ou a mamãe, ou a tia ou a avó, nesse momento possa ser eles, né, que estejam passando por algumas tristezas que têm afetado e talvez tenham ficado igual Elias, se sentindo, tendo vários sentimentos dentro do seu coração e a tristeza tomando conta por completo. Senhor, eu te peço neste dia que o Senhor venha arrancar essa tristeza, venha trazer alívio a esse coração, trazer alívio a essa alma. Venha tirar, Senhor, toda essa tristeza desse coraçãozinho, Senhor. Que a alegria, que a tua alegria venha habitar nesse coração. Visita essa família, Senhor. Venha trazer alegria, Senhor, neste lar. Venha trazer alegria para a alma de cada pessoa que está assistindo esse culto, que está participando, que ouviu a tua palavra. Senhor, que cada um de nós venhamos a cuidar da nossa saúde emocional, da nossa mente e do nosso coração. A Ti, Senhor, nós entregamos todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa mente, a nossa casa. Eu te peço e te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Estamos falando sobre sentimentos. Na próxima semana, a Silvinha vem trazendo outro tema também, abordando sobre sentimentos. Espero que vocês gostem, né? Vamos cuidar da nossa saúde emocional. É muito importante cuidar dos nossos sentimentos. E Deus, Ele se preocupa com você em tudo. Assim como cantou a Anne, né? A Isabelle. Tim por tim. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!